do crescimento do teu reino, da tua igreja, meu Deus. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quero convidar você, meu irmão, a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. E juntos nós vamos meditar nesse texto. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Mês passado nós celebramos somente no culto da manhã. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar a Deus também a ceia do Senhor nesse culto da noite. E você é convidado a juntos nós focarmos nosso pensamento, nosso coração nesse momento. Se você está aqui e você tem condições de participar da ceia, mesmo que você tenha participado de manhã, quer participar de novo, sem problema, fique à vontade, tá bom? Mas se você não participou de manhã e você vai participar nesse momento, nós estamos nesse tempo de pandemia, num modelo diferenciado de ceia. Você deve ir lá na recepção pegar o seu cálice e já estar com ele na sua mão, tá legal? Você pode fazê-lo nesse momento, se você esqueceu, pode fazê-lo nesse momento. A ceia do Senhor, ela é voltada para aqueles que já se batizaram nas águas, aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, estão em comunhão com Deus, com a sua igreja, com o seu pastor, ou seja, com os seus irmãos. Então você é convidado. Se há algum irmão aqui que nos visita, que é membro de alguma igreja evangélica, batizado e deseja participar desse momento de ceia, vai lá rapidinho, pega seu cálice, volta para o seu lugar e aguarda o momento. Nós estaremos juntos celebrando a Jesus daqui a pouco, tá legal? Se você não é batizado nas águas, se você ainda não é membro de uma igreja evangélica, através do batismo, da comunhão, nós vamos servir a você a uva, que é uma oportunidade de tomar decisões na sua vida, tá legal? Que Deus te abençoe e vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 33. A graça de Deus nessa noite vai superabundar aqui nesse lugar. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e inclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar a dívida, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher,
desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Que Deus derrame sua graça sobre nós, nos encha de misericórdia nesse momento. Esse texto fala sobre a graça de Deus, num contexto dos tempos de Jesus, do primeiro século ainda, quando as pessoas entravam na casa de alguém para visitar, e por caminharem muito e não terem Uber, muito menos um táxi, um carro, uma moto, caminhavam a pé, e seus pés ficavam muito sujos, porque nos mesmos lugares que as pessoas caminhavam, também caminhavam os animais. Os pés das pessoas eram sujos e caminhavam horas e horas, dias e dias para chegar a algum lugar. Então era costume entrar numa casa e lavar os pés, ou um criado lavar os pés do convidado e ele entrasse na casa. E ali eles se inclinavam sobre a mesa, porque era a mesa tipo de criancinha, bem baixinho, porque nessa época também não existia cadeira. As pessoas não sentavam em cadeiras como a gente senta, eles sentavam no chão e se inclinavam sobre a mesa e ali se alimentavam. Então era nesse ambiente, nesse cenário do primeiro século que passa o texto em que um homem decide convidar Jesus para ir à sua casa. Só que o texto diz que esse homem era um fariseu, ou seja, esse homem era um religioso. E esse homem vinha de boas intenções. O seu coração, mais da frente, o autor revela o nome desse homem, é o Simão, e ele tinha boas intenções no seu coração em convidar Jesus à sua casa. Só que esse homem, ele estava com suas boas intenções baseado na sua religiosidade. As suas boas intenções eram baseadas na concepção que ele tinha de religião. E aí a gente vê no curso do texto claramente um embate. Jesus, ao longo do diálogo com Simão e com a mulher que entra de penetra na casa e começa a ter uma atitude que era comum para aquele tempo, dos criados, como lavar os pés de um convidado, aquela mulher com essa atitude de fazer-os com suas lágrimas, e não secar com uma toalha, mas com os seus cabelos. Aquela mulher entra de penetra no texto, na visita, e o diálogo começa a ser dos três. Jesus vê a atitude daquela mulher com os pés ele inclinados sobre a mesa, com os pés para trás. Ele vê a atitude daquela mulher e começa a falar com o convidado dele. E o convidado dele é que naquele momento recebe uma ministração de Jesus sobre a diferença da religião para a graça de Deus. E nós somos convidados nessa noite, quando estamos aqui no momento de ceia, onde muitos dos irmãos já participaram da ceia de manhã, vão participar de novo, outros vão participar só agora, outros vão estar com a gente acompanhando. Deus te chama nessa noite para avaliar sobre a graça sobre a tua vida, como a graça de Deus tem alcançado o seu coração e a que nível de religiosidade anda a sua vida. O Senhor te chama para analisar o seu coração, para que você não tenha os mesmos erros que teve esse homem bem intencionado, digo de novo, mas que a boa intenção dele o distanciava do Deus da graça, da misericórdia. Uma vida cheia da graça do Senhor, ela
é descoberta aqui nesse texto. A gente vê logo na situação do início do diálogo, dos acontecimentos, que a graça, ela é maravilhosa. A graça é algo misterioso. A graça é algo que nós não entendemos. Foi cantado até que hoje um plano para salvar, um pacto para selar silêncio no céu. E Deus, no contexto de conduzir a história da humanidade, Ele cria um plano. Esse plano tinha um momento dele se cumprir e ter o seu ápice. Mas antes de chegar ao ápice, esse plano tinha passos. O Senhor envia a lei, o Senhor envia os profetas, o Senhor envia pessoas para avisar os homens: olha, vocês precisam se voltar a mim. Mas como diz o livro de Hebreus, a graça, o tempo da lei ainda era incompleto, ainda não tinha tudo. Jesus ia completar, Deus ia completar tudo na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e com ele se completa o plano da graça, o plano para salvar, que diferencia religião, que diferencia a lei, que diferencia tudo isso da graça de Jesus. E no texto aqui, a gente vê que a graça, ela não discrimina pessoas. A graça, ela não separa quem é o quem, a cor, o sexo, a altura, gordo, magro, o país, da onde a pessoa foi gerada. A graça não discrimina ninguém. Diz o versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, a lei foi mais forte no coração de Simão, e ele estava pensando consigo mesmo, enquanto a mulher chorava aos pés de Jesus, Simão estava pensando, falando consigo mesmo, mas Jesus é o que sonda o coração, e ele estava vendo o que se passava no coração daquele homem, e naquele homem ele vê que naquele momento a religiosidade era mais forte, e ele diz assim, pode botar aí, 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, Simão, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, ou seja, não é não, esse homem não é um profeta, esse homem está muito longe. Por quê? Porque se ele fosse, ele saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, que tipo de pecado, ela é uma pecadora. Pela situação contextual do primeiro século, provavelmente essa mulher teve mais de um marido na sua época. Talvez o seu pecado fosse adultério, talvez o seu pecado fosse alguma coisa relacionada à vida sexual, mas acontece que pela sociedade, aquela mulher era mal vista, e Simão usa isso para poder dizer, se esse homem fosse profeta. A religião faz isso, a religião incrimina pelos nossos fracassos, a religião nos separa, a religião ela nos secciona pelas nossas quedas, por aquilo que não agrada ao coração de Deus. A religião vem e fala, você é isso, olha, você é aquilo, olha, você não merece porque você fez tal coisa na sua vida, olha, você não merece porque você em algum momento da sua história, você fez isso. Simão esperava que Jesus, na sua qualidade de sábio, naquele exato momento puxasse os pés das mãos daquela mulher e falasse, não toque em mim, eu sou muito santo, muito puro, eu sou o Senhor dos senhores, e você não tem condições, diante dos seus pecados, de você tocar em mim. Isso é um insulto, não toque em mim, mulher. Muitas vezes nós pensamos assim também, muitas vezes a nossa religiosidade, mesmo que você não seja religioso, você não consegue se achegar a Deus por olhar a sua própria condição. Quem é você? Quem é você para vir numa igreja? Quem é você? Eu sei o que você, eu sei o que eu fiz. Talvez você pensando para consigo mesmo, né? Eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu sou quando fecho a porta do meu quarto. Eu sei dos meus fracassos. Algumas pessoas sabem o que eu vou fazer numa igreja, o que eu vim fazer aqui hoje. Uma pessoa, eu já até compartilhei isso com os irmãos, que eu evangelizava certa vez, ele falava, se eu for lá na tua igreja, eu tenho tanto pecado que o telhado cai na minha cabeça, ele vai desabar e vai matar todo mundo que estiver lá dentro, então nem lá eu vou.
Eu tive que ministrar para ele, não é assim, a graça de Deus é maior do que todos os pecados que você acha que pode destruir um telhado e fazê-los cair. Jesus é o nosso modelo de aproximação, porque Jesus, ele não discrimina. Jesus, que é o alvo, o ápice da graça do Senhor, ele não discrimina pecadores. Ele era compassivo, misericordioso, perdoador. Na realidade, a plena consciência que ele tinha de que veio para curar quem é doente, quem olha para as suas fraquezas e reconhece que que é pecador e falho, esse é que precisa de Jesus. Ele mesmo falou que veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, libertar os cativos. Foi ele que disse isso quando ele leu o livro de Isaías. Então, a missão de Jesus é justamente essa: se aproximar de quem acha, quem vê, quem se olha e enxerga como é os seus pecados. Porque a graça de Jesus não é baseada nos méritos que alguém possa ter. A graça de Jesus não é baseada naquilo que você deixou de fazer errado ou naquilo que você fez de errado. A graça de Jesus, ela é indiscriminadamente para todas as pessoas. Porque nós achamos assim. Nós achamos que se eu nunca matei ninguém, eu nunca peguei uma arma, um fuzil, e fui trocar tiro com alguém, eu nunca tive uma atitude de maltratar uma pessoa, eu nunca maltratei ninguém, nem fiz mal, nem devolvi com vingança o que me fizeram, eu nunca fiz mal a ninguém, então eu não tenho pecados. Muitas vezes esse é o nosso pensamento. Agora fulano de tal, agora quem teve muito pecado, esse aí não pode chegar na presença de Deus, não. Esse aí tinha que pagar por tudo que fez, mas Deus não deveria aceitá-lo. O nosso pensamento é assim. O nosso pensamento é de julgamento, de discriminação ou acesso a Deus por méritos. Deus vem e fala através desse texto aqui para nós que o acesso a Ele é pela graça, pela misericórdia dEle. Qualquer um de nós, independente do caminho, das escolhas que nós tenhamos tido na vida, podemos nos achegar a Ele. Que não importa o quanto você já tenha errado, o perdão de Deus é maior que seus pecados. Que a Bíblia nos relata, aquela que nos ensina sobre Deus, nos fala que Ele pega os nossos pecados e os lança no fundo do mar. Essa mesma palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus pode mudar a nossa história. Quem esconde seus pecados são aqueles que não recebem acesso a Deus, diz a Bíblia. Que quem esconde os seus pecados são aqueles que o Senhor fala: esse aí está tentando me enganar, mas eu vejo o seu interior, então esse eu não posso aceitar. Mas aqueles que confessa e deixa, esses sim encontram misericórdia no Senhor. A graça de Deus, ela inverte os pensamentos. Por isso, não olhe para aquilo que a pessoa é, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Não olhe para aquilo que a pessoa está agindo naquele momento, mas sim naquilo que o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa, em algum momento da sua vida, se ela muda de comportamento e de decisões. Uma pessoa pode ser transformada pelo Senhor. Nunca julgue as pessoas pela sua aparência. Simão está julgando pela aparência. E ele fala, se ele fosse profeta, ele discriminaria e ele não aceitaria essa mulher. Jesus é profeta, ele conhecia Simão e conhecia também aquela mulher, e conhece você e te aceita como você é, mesmo te conhecendo, amém?
mesmo nos conhecendo, Ele reclinado à mesa, você pode se chegar aos pés dEle, e tocar nele, e conversar com Ele, e fazer o papel de servo, porque Ele te conhece, e a graça dEle se renova sobre nossas vidas. A graça não discrimina, religião sim, a graça não. A graça, ela aponta para o futuro. Que coisa linda, é o que a gente está vendo aí, ela aponta para o futuro. Por quê? Pode deixar escrito aí no telão, ela aponta para o futuro, para as maravilhas que Deus está para nós, porque Jesus vê isso naquela mulher. Enquanto Simão vê o quê? Simão vê uma mulher reprovada pela sociedade, Simão vê uma mulher repudiada pela comunidade, pelas famílias do seu tempo. Simão vê alguém que não teria nem condições de estar ali, entrando na casa dele, porque ele seria mal visto por aquela mulher, pelas pessoas, por aquela mulher estar ali. Assim é a religião. A religião tem os olhos focados no passado. O que você foi? Você já adulterou? Você já cheirou, já fumou, já bebeu tudo que poderia beber, até água sanitária, tudo que botar na frente você bebe. O que você foi? O que você agiu? Você já portou arma? Você já assaltou? Você já foi segurança de tráfico? O que você foi? A religião aponta para o que você é, acusando na sua mente, dizendo assim: você, por você ter sido isso, você vai ser o resto da sua vida. Você, por ter feito essas besteiras, essas decisões erradas, agora você vai caminhar com isso aí na tua consciência. Agora você vai ver como é que vai ser na tua vida. A religião, ela vem e aponta para nós o passado, aquilo que nós já fizemos, aquilo que a gente carrega, as marcas, os traumas, as dores, as coisas que muitas vezes a gente queria até esquecer, mas a religião vem e ressalta tudo isso no nosso coração, na nossa mente, dizendo: olha, você não pode, porque você fez isso. A graça de Jesus, ela foca no futuro. A graça de Jesus, ela foca lá na frente. Jesus está olhando para essa mulher, enquanto Simão vê o passado, Jesus está olhando o futuro dela. Jesus está olhando que ela seria uma mulher transformada, Jesus está olhando que ela teria perdão, Jesus está olhando que ela sairia dali em paz, leve, pela graça misericordiosa na vida dela. Jesus estava olhando o que ela seria após aquele encontro, aquele diálogo. A graça de Jesus olha o seu futuro, olha as coisas que você pode ser, as coisas que a sua casa pode ser, sua família pode ser, seu casamento pode ser. A graça de Jesus aponta para aquilo que o Senhor vai fazer na sua história. E é isso que o Senhor quer que você profetize na sua vida. E eu profetizo sobre a sua vida, amém? O seu futuro é de glória. O Senhor vê em você um servo de Deus. O Senhor vê em você alguém transformado, perdoado, caminhando de cabeça erguida, apontando a sua história, a sua vida apontando para Cristo, para a cruz de Cristo. O Senhor olha para você e Ele vê alguém que venceu os pecados, as amarras, aquilo que amarrava os seus pés, sua mente, seu pensamento, tudo desfeito, tudo agora deixado para trás. O Senhor vê a sua família abençoada, o Senhor vê você sendo usado por Ele no reino, o Senhor vê na sua vida um líder, um liderado, alguém que pode somar para o crescimento do reino. O Senhor vê em você alguém com dons, com capacitação, alguém usado com autoridade, alguém usado com intrepidez para proclamar o reino dele. O Senhor olha para você e Ele vê o futuro, e nesse futuro Ele quer ver coisas boas, porque a graça do Senhor purifica a gente para ir se transformar em gente melhor, em coisa melhor. E é isso que o Senhor vê na sua vida, amém, querido? O Senhor quer te transformar em coisas melhores. A graça de Jesus é para lapidar você e te transformar num ser humano, mais ser humano, em alguém, mais gente, como gente tem que ser, seja dentro de casa ou seja onde você for. A graça de Jesus, ela aponta para o futuro.
E o Senhor da história visualizava isso naquela mulher, o que Simão não conseguia ver. O que você consegue mais ver? Como é que está a sua visão hoje? Mais voltada para o Simão? Ou mais voltada para aquilo que Jesus estava vendo sobre você mesmo? O que sua visão consegue enxergar sobre você mesmo em relação à sua vida? Jesus vê a vida de cada um de nós aqui cada vez mais restaurada pela graça. Amém ou não amém? No decorrer da história, do diálogo aqui, a gente vê mais uma lição, que essa graça que de Jesus que é derramada sobre nós, ela não é baseada em coisas boas. A religião fala assim: se você der um dízimo grande, se você der uma oferta boa, você vai ter uma bênção muito grande de Deus também. A religião diz assim: se você for alguém santinho, você então vai poder ser aceito por Deus cada vez mais. A religião diz para nós que alguma coisa que eu faça vai fazer com que eu mereça. Mas a gente vê na história dessa mulher que não. Ela não fez por merecer. E a graça é justamente quando a gente reconhece isso. Simão achava que faria por merecer sendo religioso, cumprindo regras, cumprindo tarefas. Jesus vem e fala que não é isso, não são as regras, não são as tarefas que fazem com que nós sejamos aceitos pelo Senhor, é um coração derramado diante dEle, reconhecendo que é totalmente pela graça. Aquela mulher foi absolvida por Jesus, e a única coisa que ela levou, porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha um bom currículo, uma boa reputação, aquela mulher não tinha nada para levar a Jesus. A única coisa que ela leva, Jesus diz no final do texto, e foi isso que a salvou. Jesus diz para ela: vá em paz. Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Ela chega a Jesus e se prostra e começa a enxugar, lavar os cabelos de Jesus com suas lágrimas e secar com seus cabelos, baseado na fé. Olha que coisa louca, é por isso que a gente muitas vezes não consegue entender isso, porque a gente quer que em alguma coisa eu tenha que pagar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algum propósito, um voto, eu tenho que de alguma maneira ter um custo para mim, essa benevolência de Deus sobre a minha vida. E Jesus vem e diz: não, você trouxe uma coisa, a fé, e é isso que te salvou. Simão olhava para aquela mulher e achava que ela não era digna de estar ali, e muito menos de ser salva. Aquela mulher não fala bonito, aquela mulher não tem palavras para expressar o que se passava na realidade da sua mente e do seu coração. Aquela mulher não fez jejum, como nós fazemos, e fazemos bem em fazê-lo, porque nos aproximamos de Deus, mas aquela mulher não deu nada, nenhum tipo de oferta, de sacrifício. Aquela mulher simplesmente ofereceu-se a Deus. Foi o coração dela que foi oferecido ao Senhor. Isso é fé. A fé é quando a gente oferece, acima de tudo que possamos ter, o nosso coração diante de Jesus. Quando a gente reconhece que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o único que pode nos transformar. Quando a gente reconhece que em Jesus nós podemos ter a vida eterna. A fé num coração, não uma fé louca, não uma fé à brasileira, porque o brasileiro tem fé em tudo. Porque o brasileiro tem fé num crucifixo, o brasileiro tem fé numa corrente, tem fé numa figa, tem fé em qualquer coisa. O brasileiro vai colocando fé em coisas. Não é esse tipo de fé. A palavra do Senhor nos diz que precisamos ter fé em Jesus só.
Jesus, a fé em Jesus, é um instrumento que Deus usa para transformar corações quebrantados, para transformar pessoas, para aplicar nessas pessoas a salvação. A fé que essa mulher desenvolveu, nós não sabemos por que foi. Será porque ela ouviu falar que Jesus, o Mestre, estava passando por ali? Será que essa mulher ouviu falar que Jesus ouviu Jesus fazer um milagre? Será que essa mulher desenvolveu essa fé porque ela viu Jesus curar o paralítico ou o cego? Será que essa fé que essa mulher desenvolveu foi porque ela ouviu o sermão de Jesus para alguém em algum momento? Nós não sabemos como ela desenvolveu essa fé ao longo da sua caminhada, mas ela desenvolveu. A sua história é a mesma coisa. Como a sua fé está sendo desenvolvida no seu coração, eu não sei, mas Deus sabe, e Ele quer que ela continue. Talvez sua fé esteja sendo desenvolvida por momentos difíceis que você está passando. Muitas vezes, uma angústia que a gente passa na vida familiar faz a gente recorrer a Jesus, e isso desenvolve fé na gente. Muitas vezes a pressão que a gente enfrenta do dia a dia, para poder suprir as necessidades, para poder continuar a nossa história, faz com que a gente desenvolva a fé, a gente busca Jesus e a fé cresce em nós. Não sei se você está sendo desenvolvida a fé no seu coração por um momento bom, por um momento ruim, não sei, mas aquela mulher, em algum momento da sua vida, ela também desenvolveu a sua fé, e ela foi a Jesus, porque ela teve fé. Não sabemos responder, mas a gente sabe que essa fé transformou a vida dela, e essa fé pode transformar a sua vida também, amém? Diz para o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus, sua fé pode te transformar hoje. Sua fé pode me transformar hoje, minha esposa, meu esposo, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Sua fé, a fé que você desenvolve no seu coração em Jesus Cristo, pode transformar-lhe hoje, porque essa fé faz com que você rompa todos os medos. Aquela mulher rompeu o medo e entrou na casa do fariseu. Aquela mulher rompeu a vergonha e mergulhou aos pés de Jesus. Aquela mulher rompeu suas limitações pessoais e foi a quem poderia salvá-la e mudar a sua história. É sua fé que também vai mudar as coisas. Não a fé numa igreja, não a fé num pastor, não a fé numa religião, porque a religião, estamos vendo aqui que ela é o contrário. Simão é o representante da religião no texto. Não é essa fé, é a fé em Jesus Cristo, aquele que está sondando o seu coração e sabe das suas inquietações nesse momento, sabe dos questionamentos que estão vindo dentro de você agora. Esse Jesus que Ele quer que você rompa tudo isso e vá até os pés dele hoje e tome uma decisão ao lado dele, amém? Porque essa fé, quando a gente tem essa atitude de ir a Jesus pela fé, a fé gera em nós o arrependimento e a paz. É o que aconteceu com essa mulher. A fé gera paz. A fé em Jesus gera arrependimento pelo que a gente fez, pela nossa vida, mas também logo em seguida gera em nós a paz, porque aquela mulher chorava e lavava os pés de Jesus com suas lágrimas. Aquele momento ali era momento de arrependimento sincero. Apesar que muitas pessoas choram, mas não se arrependem. Apesar que muitas pessoas não têm atitude de arrependimento. Arrependimento tem muito mais a ver com atitude e não com emoção. Uma pessoa pode estar muito emocionada, mas não estar arrependida. Mas uma pessoa pode estar ao mesmo tempo arrependida, decidir mudar de atitude e também estar emocionada. Essa mulher chora arrependida, com lágrimas sinceras, palavras sinceras, ela derrama sua alma
aos pés ali de Jesus. E digo para você, é uma das demonstrações mais sinceras de arrependimento que a Bíblia narra. É o caso dessa mulher. É um dos textos mais fortes e belo que a Bíblia registra de alguém que se arrependeu. Lágrimas sinceras, acompanhadas de mudança de atitude, toca no coração de Jesus. Enquanto a religião quer gerar em você culpa, desespero. Pague o seu pecado com alguma coisa. Pague o seu pecado e participe da ceia. Pague o seu pecado e traga 1 quilo de alimento. Pague o seu pecado e dê um dízimo. Pague o seu pecado e dê uma oferta. A religião quer inverter as coisas no seu coração. A religião quer fazer com que aquilo que você faz, você então vai ser aceito por Deus por essas coisas. A graça, não. A graça, só nos achegarmos a Jesus, ela gera paz no nosso coração. E as coisas que a gente faz são por decorrência de uma vida de gratidão. Mas em primeira parte, a graça gera paz. Um coração grato, um coração quebrantado, um espírito quebrantado, contrito. Deus não despreza. Essa pessoa pode ir ao Senhor e ser aceita por ela. Amém? Você pode vir a Jesus em paz. Você pode vir a Jesus, porque só Ele pode te dar a salvação, e é de graça, e é aquela que é dada a quem foi perdoada. Jesus então se vira para Simão e conta a história de 2 pessoas que deviam, e que uma devia mais e uma devia menos, e ele volta para Jesus, para Simão, e fala: os 2 foram perdoados da dívida, mas quem foi mais perdoado? Simão logo entende: ora, era o que devia mais. E ele então, Jesus decifra o que está acontecendo ali naquele ambiente, naquela casa. Ele fala para Simão: olha, Simão, quem muito sente que pecou e que foi perdoado, esse é o que muito ama. A religião nos distancia do amor do Senhor, porque a gente começa a olhar para as coisas que a gente faz e não para aquilo que a graça de Deus faz em nós. A religião começa a querer falar para você que você é porque você é um pastor, você é alguma coisa porque você canta, porque você veio no culto, porque você leu a Bíblia, porque você conhece isso. A religião começa a falar para a gente que a gente é alguma coisa porque a gente tem alguma coisa de religiosidade. A graça vem e diz para nós: não, é um coração contrito e quebrantado e só. As outras coisas são excelentes, muito boas, devemos caminhar em direção a ela, mas elas não vão te levar a Jesus. São consequências de alguém que já foi a Jesus, de alguém que já foi aceito por Cristo. Essa sim é a graça de Jesus, e é quando a gente reconhece que fomos muito amados pelo Senhor. Amém, meu irmão? Aí, essa graça, enquanto a religião aprisiona, enquanto a religião gera crítica sobre as pessoas, enquanto a religião quer fazer com que você faça coisas para provar para alguém ou para Deus que você é, a graça vem e diz para você: eu preciso ser grato a esse Deus. A graça produz gratidão. Aquela mulher, por reconhecer a obra de Jesus em sua vida, ela não só se contenta em chorar e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, mas ela quebra um vidro de perfume caro para a sua época, que lhe custou muito, e derrama aos pés de Jesus, porque só lavar não era suficiente, talvez para tirar o odor da caminhada na rua, mas se eu lavar com esse líquido cheiroso, precioso que eu tenho, porque Jesus me deu tudo, Jesus me deu a libertação de mim mesmo, Jesus me deu graça que me liberta da religião, do espírito de religiosidade que o tempo todo quer me aprisionar. Jesus me deu graça e perdão, e ela então nesse momento demonstra sua gratidão.
A graça, ela gera em nós um coração grato, um coração que quer se dedicar a Deus. É por isso que as pessoas não entendem como é que pode, você é crente, você pegou o seu dinheiro suado, o seu dinheiro que você trabalhou esse mês todo, a semana toda para conquistar, e você devolve, e você vai lá na igreja e coloca aquilo lá, para que a igreja seja mantida. Que negócio é esse? Ele não entende que não é porque você está pagando nada, é graça, ninguém está te obrigando nada, você não está nem trocando nada, porque Deus não promete que vai ficar te dando bênção, porque você foi fiel a Ele. As bênçãos Ele te dá, elas te procuram, diz a Bíblia, elas vão chegar ao servo do Senhor. Quando a gente devolve 1 quilo de alimento para confeccionar uma cesta básica, um dízimo, uma oferta, um louvor, um dom, uma capacitação, algo que o Senhor nos deu para trabalhar, a gente devolve aquilo para o Senhor. Quando a gente faz alguma coisa no reino de Deus, isso é gerado por gratidão. Quem é alcançado pela graça do Senhor, que foi liberto de tudo isso, só quer ter gratidão. Aí essa pessoa entrega a sua vida a Jesus. Eu quero esse Jesus, eu quero ser grato a esse Jesus. Aí essa pessoa rompe os seus medos e aprende da Bíblia Sagrada, e ela começa a crescer nos preceitos divinos, conhecendo mais a Jesus. Essa pessoa se batiza, essa pessoa caminha, essa pessoa vai aprendendo, vai largando pecados, largando um histórico, longe de Deus, se aproximando mais. Seu coração vai sendo lapidado, ela vai sendo peneirada como ouro, vai sendo ali peneirado, e para ser lapidado, essa pessoa vai melhorando tudo, porque ela foi fruto de uma graça que produziu dentro dela gratidão. Ela segue a sua vida cristã, e quando ela olha para trás, para lembrar o que era, da onde ela saiu, o que Deus fez dentro dessa pessoa, tudo o que ela puder doar ao Senhor é gratidão, e não mais pelo que Deus fez de transformação no seu coração, mas por aquilo que Ele promete na vida eterna, por aquilo que Ele promete no futuro, porque o Senhor promete àquele que chega a Ele pela graça uma vida eterna. Ele promete a eternidade com Ele. A eternidade não é alcançada por religião. A eternidade, ela não pode ser alcançada por alguma coisa que a pessoa faça. A eternidade, ela só pode ser alcançada por alguém que enxerga graça, que vê Jesus como o autor da graça. E essa pessoa, então, ao reconhecer isso e sinalizar no seu coração, Jesus reina no meu coração, como foi com essa mulher aí, eu quero ser assim também, pecador, arrependido, me achegando a Ti pela graça. Senhor, completa, olha, é essa graça que te salvou. Plano perfeito de Deus se concretiza com a salvação em Jesus. Quando a gente chega na época da Páscoa, algumas pessoas, por não entenderem da palavra de Deus e erram por não conhecer as Escrituras, choram muito. E outra vez, eu estava vendo, né, uma procissão, as pessoas chorando, Jesus morreu, a sexta-feira da paixão, Jesus morreu, e ficam naquela, só no choro da morte de Jesus. Se esquecem que Jesus não foi para lá porque alguém mandou, não foi porque Nero quis, não foi porque os soldados romanos eram uma força muito grande, não foi por causa das armas bélicas de Roma, não foi por causa da traição, do beijo de Judas, não foi porque Jesus era um só, e todo o Império Romano, os religiosos, os fariseus, os partidos políticos da época, era muita gente contra ele. Não, nada disso. Jesus foi para a cruz porque Ele quis, era o ápice do plano. Ele foi por mim e foi por você. O ápice da graça era Jesus, e porque Ele queria. E quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado, ele fala: que é isso, Pedro? Para com isso, é pela graça. Se você não sabe, se eu quisesse, o Senhor enviaria miríades e miríades de anjos, eles me livrariam disso aqui. Eu vou
porque Pedro é pela graça, eu vou porque eu vou cumprir o plano de Deus na minha vida. Jesus foi à cruz, porque Ele quis por você, para que a graça chegasse a você, porque ninguém poderia morrer por você, ninguém poderia fazer com que a graça se derramasse sobre você, somente Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E todos que hoje, no século 21, em período de pandemia, e gente ficando doente, gente sendo curada, gente morrendo, a loucura do tempo que a gente está vivendo, mas mesmo nesse tempo, aqueles que olham para Jesus e dizem, esse Jesus que morreu na cruz, eu quero no meu coração, eu quero Ele na minha vida, esses são alcançados pela graça salvadora e tem vida eterna. Jesus prometeu vida eterna. Ele disse que Ele morreria para que todos aqueles que creem nele tivessem vida eterna. E é verdade. Você hoje pode ser alcançado por essa graça e ter vida eterna, porque Jesus está aqui, falando ao seu e ao meu coração. Amém, igreja? Eu queria orar com você. Quantos irmãos louvor estão vindo aqui? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar dizendo assim, Senhor, eu quero essa graça, eu aceito essa graça. Eu quero, Senhor, eu sou pecador como essa mulher e eu reconheço isso, Senhor, mas eu quero olhar para o futuro e ver minha vida transformada pela graça. Senhor Jesus, eu quero que a minha fé nesse momento seja desenvolvida, Senhor. Eu quero que essa fé em Cristo, sem religiosidade, mas pela graça, gere em mim paz, arrependimento, mudança de vida, Senhor. E eu quero, baseado nisso, devolver minha vida a Ti, minha gratidão a Ti. Se você nessa noite quer entregar sua vida a Jesus, eu quero que você ore comigo, aí no seu coração, numa oração, talvez bem baixinho, ou em silêncio, no seu pensamento. Ora comigo aí, fecha seus olhos e ora comigo. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, meu Deus, eu sou como essa mulher, pecador. Eu quero nessa noite, também como ela, me achegar a Ti. Eu quero, Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre a minha vida. Eu reconheço que os meus pecados me distanciam de Ti, mas eu quero nessa noite Te pedir, entra no meu coração, e como essa mulher, ministra para a minha vida a Tua fé, o Teu perdão, a Tua salvação.